Meus irmãos, podeis assentar. Esta noite eu quero uma reflexão, amados, pelo que está acontecendo nas nossas vidas e na minha vida também, sobre tudo que nós estamos passando. E nós analisamos, porque a palavra de Deus diz, para nós entendermos que Deus nos chamou pelo nome. Pelo nome. E a palavra de Deus diz assim: vinde como estais, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós sabemos que com a queda do homem, a aflição de alma e espírito chegou até a criatura. E de lá para cá foi sacrifício e sacrifício. E prouve Deus ter já em seu coração a nossa emancipação, posso dizer assim, desta ruína. Porque em seu coração já existia o servo. E este servo se chama Jesus. E ele, na sua infinita misericórdia e entendimento, ele saberia o que estava proposto para nós. Ele sabia o que estava proposto para nós, devido à queda do homem. Mas nós fomos feitos para a honra e glória de Deus, obra-prima da criação. E houve a queda. Mas no fundamento de Deus, nós somos a glória de Deus na terra. E daí, irmãos, nós, uma vez que fomos gerados em pecado, mas nós temos um DNA de Deus. E queremos estar satisfeitos. Então nós vivemos uma vida com o semelhante. E nós nos doamos para termos forças. Nós nos entregamos para sermos felizes. Nós geramos para sermos honrados por aquilo que está proposto de Deus para cada um de nós. E é sobre isso que eu vim meditando na minha vida. Ontem nós participamos de uma alegria muito grande, de uma família aqui da igreja, né? Os 15 anos da nossa irmã. E eu vi o quantas pessoas se entregaram, entende? Por uma felicidade, congratulações. Cada um oferece um sacrifício de entendimento. Então, nós nos ofertamos porque precisamos nos ofertar. É de Deus a gente se ofertar. Mas alguns ofertam em destinos e sentimentos diferentes, por causa da queda do homem. Mas Deus, na sua onisciência, no seu amor, no plano eterno, Ele chamou Jesus, seu filho, parte da sua essência, e enviou a esta terra para estar como nós, sujeito às aflições desta vida, para se entregar como nós nos entregamos no decorrer do nosso entendimento, em vários segmentos de pensamento que vocês têm e eu tenho também, diferentes. Mas nós nos entregamos para que com efeito sucedesse a nós a glória.
E nós temos, como tem sido falado nas nossas reflexões, a queda do homem trouxe um orgulho, trouxe algo que podemos falar orgulho. Mas quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vem para encarnar, então vem a humildade que foi apresentada a nós. Então o Senhor Deus se humilhou em forma de homem, pecador, para testificar conosco, ter um acesso, um caminho para nós sermos aprovados e com alegria nós vermos o nosso futuro e o futuro dos nossos. E assim sucedeu. E eu quero aqui ler o painel, por gentileza. Como nós agimos, irmãos, Deus agiu também a nosso favor, mas de uma forma que a gente entenda. Não vem nada em mistério. Os anjos, pela palavra de Deus, queriam anunciar o Evangelho, mas ficaria muito distante da característica humana, das nossas circunstâncias depois da queda. Então precisaria um homem como nós para identificar. E Deus então, na sua infinita graça e misericórdia, chama Jesus. E ele resolve se humilhar. Você sabe o que é se humilhar? Nós sabemos. Nós muitas vezes nos ofertamos e somos rejeitados. Muitas vezes. Nós queremos perdoar e o orgulho não aceita isso. E há uma angústia muito grande. Como há também uma satisfação muito grande quando o inverso acontece. A paz que excede o nosso entendimento chega até nós. São situações. Então, em Isaías 52, 13, tem um versículo que diz: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. O que eu quero nesta noite trazer aqui é sobre a humildade. Porque a humildade, irmãos, vai fazer com que a gente tenha uma prudência. Uma prudência é um cuidado com aquilo que Deus te revelou e aquilo que Deus nos revelou. Entende? Na forma que nós entendemos, temos que ter uma prudência para nós sermos abençoados. Então, eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Quem que é esse servo? O homem, Jesus Cristo. Amém? Ele não veio em carne humana, alma, com os mesmos sentimentos e quesitos que nós, porém sem pecado. Mas sofreu toda angústia, sofreu toda ignominia, tudo de mal caiu sobre ele. O que nós merecíamos, o que nós somos, caiu sobre ele. Então, quando a palavra de Deus fala assim, que Deus nos chamou pelo nome, qual foi o seu nome quando Deus te chamou? O que você assistia, você entendia, eu entendia, e até hoje, muitas vezes, temos um sobrenome. Em primeiro lugar, nós queremos amar a Deus sobre todas as coisas, mas temos um nome, por percalços dessa vida e o pecado. Entende? Então, quando nós somos chamados, nós somos arraigados no amor de Deus. Então, vem para mim, vem você que está angustiado, sofrendo em seus delitos e pecados, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é isso que era o nosso nome, antes de aceitar
a prudência do servo Jesus de Nazaré. Então ele veio e se apresentou, e da forma que ele se apresentou para a humanidade, está no versículo 14 deste livro, Isaías 52, 14. E olha só, como pasmaram muitas à vista dele, como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que a de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Então aí eu estou apresentando para os irmãos que ele era um homem como nós, sofrido. Só que ele já veio em humildade para quê? Para levar sobre si essa configuração, essa situação nossa, na verdade. O mais que o homem se entregasse, o mais que o homem fizesse para ser restaurado, não tinha como. Mas ele veio para sofrer, se entregar, sofrer aquilo, os nossos pecados, os nossos erros, em nosso lugar, como homem, sofrendo. E eu quero salientar aqui, irmãos, quando alguém peca contra você, qual é o seu sentimento? De verdade. Aquela pessoa legítima, sabe? No seu âmago, muitas vezes a gente sofre uma decepção muito grande. Qual é a reação? A reação muitas vezes não é contra a pessoa, mas é contra até nós mesmos. Quando a gente não procura atingir aquela pessoa, para afagar a dor que causa em nós a maldade do homem, ou nós atingimos ou somos atingidos, e recebemos um prêmio por aquelas circunstâncias, e nos tornamos naquele nome que nós temos nessas circunstâncias, que Deus conhece. Então Deus chama o aflito, o desesperado, ou o orgulhoso, chama pelo nome. E quando nós encontramos, quando nós sentimos, quando nós somos afetados pelo pecado, irmãos, a nossa mágoa é muito grande. Esse é o meu raciocínio. Aquela pessoa passa a não ter tanto valor para nós. Aquela pessoa nos incomoda e leva-nos a muito sofrimento e até a sofrimentos constantes. E isso desfigurou o Senhor Jesus. E é isso que foi apresentado para nós. E nós não entendíamos. Achamos que ele era um aflito de Deus, um pecador. O homem não entendia isso. Por isso o matou. Os religiosos o matou crucificado. E na verdade, era um entendimento que ele estava levando sobre si a nossa mágoa, a nossa dor, a nossa doença, o nosso flagelo. Então não tinha por onde amar Jesus. Não tem como nós amarmos o semelhante se nós não formos restaurados por Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então é isso que eu quero meditar nesta noite. Então ele era um homem desfigurado, não chamava atenção. E eu digo isso, você se ama, você chama a atenção das pessoas. Você tem uns bons relacionamentos, quando olha para você, ou você olha para alguém, qual é o sentimento que nós temos? Nós devemos pensar sobre isso. Aquela pessoa que está doente, moribundo, pronto para morrer, ou não está pronto, não sei, mas está ali, vias de fato. Ou aquele que não tem misericórdia, e nós olhamos que nós sentimos nas nossas entranhas da nossa vida. Isso é o dia a dia. Nós estamos numa arena, sobrevivendo. Então é isso que veio no meu interior, e eu estou querendo colocar através dos versículos aquilo que eu estou entendendo. Então, o pecado
gera morte. É horrível, horrível o pecado. O erro é horrível. Então agora o versículo 15, próximo. Mas aconteceu algo. E o que acontece conosco hoje? Assim, essa situação do homem, que foi o Espírito de Deus encarnou, nesse corpo humano desceu. Essa atitude dele, está escrito aí, assim borrifará muitas nações. E os reis fecharão a boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão. E aquilo que eles não ouviram, entenderão. Amém? Então, essa coisa horrível que houve com o homem Jesus, o Deus encarnado Jesus, eles não aceitavam ele como Deus. Esse não era o resultado das pessoas que esperavam Deus. Queriam um rei majestoso, glorioso, satisfeito. Mas acontece que ele salientou nos poderosos reis e ficaram perplexos, sem palavras, para entender aquilo. Porque Jesus sabia que o dia que ele fosse levantado da terra, chamaria a atenção de todos. Então isso já estava escrito. Mas como que a gente vai querer? Como que isso vai acontecer na nossa vida? Como é que você salienta uma alegria, um futuro que você pode imaginar? Ninguém consegue imaginar, por causa das circunstâncias. Então, o pecado, quando quer nos atacar ou manifestar, fica difícil em nós mesmos entender que vamos ser superior ao pecado. Fica difícil. Mas, de repente, os nossos ouvidos espirituais e a nossa essência da criação, viemos de Deus, DNA de Deus, então move nas nossas vida espiritual algo que salienta em nós. Então nós começamos a entender que não precisamos e não devemos sofrer. Eu não concordo com o sofrimento, com a angústia. Eu não concordo com o desdeixo. Então, Deus vai movimentando algo em nós, independente de nós mesmos. Os reis começaram a entender, abrir os seus ouvidos. Porque teve uma época, irmãos, e eu não sei quando é que você foi liberto, chegou o entendimento da sua necessidade e agradecimento a Deus. Sabe? A gente vem como está, se oferta a Deus. Mas chega um momento, você oferta as suas mazelas, suas angústias, suas tristezas, e o Senhor te abraça e te acolhe. Mas será que nós entendemos isso? E começamos então a ter uma outra vida nessa terra? Como começamos a alimentar de Deus e dar uma resposta para nós mesmos desse benefício? Então muitas vezes nós temos que analisar os nossos feitos e os nossos sentimentos, porque que mexeu com a gente, mexeu. Nos entregamos a Deus, mas devemos perpetuar a vontade de Deus, porque este servo do Senhor veio, o Jesus, chamado Jesus, da terceira trindade, Filho de Deus. Ele aceitou se tornar homem, aceitou passar o que ele passou sentindo na carne, e o que nós estávamos sentindo e podemos até sentir ainda,
Mas agora o autor consumador nós temos a fé. E nos apresentamos a Ele novamente, com os nossos problemas, situações, adversidade. A gente se oferta a Deus todas as manhãs. Todas as manhãs. Nós estamos entregando a Deus, nos entregando. Porque o Senhor, Ele sabe o nome de cada um, o sobrenome de cada um. Sabe? Sabe o que você nem sabe. Você nem chegou ao teu entendimento, Deus conhece. Amanhã você vai chegar numa situação adversa e você vai ter uma reação. Só que Deus já conhece a sua reação. É o seu nome. Ah, eu me conheço até aqui. Eu não sabia que numa situação dessa eu teria uma ação desta forma. Eu me surpreendi. Eu não pensava que eu era capaz disso. Mas Deus já conhecia esse seu nome, essa sua natureza. Então, em todos os momentos, você não está fora do radar de Deus. Em todos os pensamentos, seja para honrar alguém, seja para querer desonrar alguém, seja lá o que for, hipocrisia, mentira, tudo aquilo que o homem caído tem de sobrenome, porque diz, irmãos, que qualquer circunstância adversa vem do coração do homem. A palavra de Deus fala isso. Qualquer adversidade, qualquer circunstância contrária à paz do Senhor, o amor de Deus e a humildade de Deus, é um negócio louco. Mas você não explica, mas você vive. Amém? Você vive. Você não desistiu de você. Entendeu? Você não desistiu do semelhante. Porque nas circunstâncias que foi Jesus te chamou, Jesus Cristo te chamou, pelo nome, Ele te chamou. E você entendeu, porque o sofrimento foi grande, tanto dele como a sua dor. Você entendeu quem Ele é. E você, eu quero servir ao Senhor Jesus. Porque Ele quis servir a Deus Pai. E você quer servir a Deus Filho. Que gera fé em seu coração para agradar a Deus. E quando você pensa isso, faz isso, tem uma promessa na Bíblia, que se você crer, você está salvo. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. João 12, 26. Irmãos, nós precisamos entender certas coisas, porque o inimigo se transforma até num anjo de luz, se possível enganar até os escolhidos. E nós precisamos também, como filho de Deus agora, através de Jesus Cristo, entender e dar nomes. Entender e dar nome à causa. Porque agora nós somos filhos da luz. Não andamos mais em trevas. O Senhor Jesus olhou e viu o nosso sobrenome. Viu o nosso nome. E agora nós podemos também entender e saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Entende? Então o que diz aí? Olha lá. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, quem vai honrar? Pai de quem? Entende, irmão? Essas coisinhas a gente tem que ir pegando. Entendeu? Meu Pai o honrará. E é o que Deus honra, como é a honra que vem de Deus. Como que é? Perdão de pecados. Amor. Amém? Restauração.
Então é isso, irmãos. Meu Pai o honrará. Então a sua palavra não vai cair no chão. Não vai. A sua palavra dos seus lábios não cairá no chão. Porque o Pai nos honrará. Mas nós precisamos crer. Se crer, está salvo. Se não crer, está condenado segundo o que você não creu. Se não crer, tem um efeito. Mas a palavra está aí. O Senhor Jesus Cristo, o homem, se ofertou, servo de Deus. Amém? Não é Ele o autor, o consumador da nossa fé? Você vai pensar que Jesus não era homem como nós? Então, falhou. Nós temos que entender que Ele foi um homem, carne como nós. Sofreu como nós, sem pecado, mas sofreu as agrúrias da vida como nós. Para nós termos certeza do que aconteceu. Se for um anjo, não sei o quê, como é que você vai? Mas anjo é anjo. Tem gente que até hoje fala, mas foi Jesus, né? Eu não sou Jesus. Mas não esqueça que ele foi um homem, dotado de sentimento. Então nos dá uma liberdade. É isso que eu quero entender, cada dia mais. Liberdade. Diante de todas as circunstâncias. Amém? Então, está aí. O Pai, meu Pai o honrará. Promessa de Deus. E aí vem a nossa circunstâncias de humanidade em relacionamento que a nossa igreja está comprometida em aperfeiçoar. Relacionamento. E aqui tem um versículo, Romanos 15, 21, por gentileza. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Quem? Deus. Amém? Então, irmãos, isso daqui para mim é para eu ter paciência, primeiramente comigo, e depois com o semelhante. Entendeu? Porque tem gente que não entende. Não entende. Ele torce a palavra de Deus a favor de si mesmo. E não tem complacência que Deus, com esse sobrenome terrível que nós tínhamos, vem nos aperfeiçoando todas as manhãs. Porque, irmão, tem hora que você está muito bem, você se corrompe por estar tudo legal, você é o tal. Tem hora que a coisa não está bem, o mais miserável do homem, aí cria uma situação. Isso é fácil de acontecer com qualquer um de nós. Mas aqui vem o discernimento, entendeu? Por causa do Senhor Jesus imaculado, sem pecado, mas levando as nossas máculas por causa da nossa maldade, nós entenderemos o nosso semelhante e entenderemos o que nos ataca de dentro para fora, a maldade que vem do coração do homem. Mas nós devemos dominar. Mas que ela existe, existe. Vocês estão entendendo? Então, no nosso relacionamento, as pessoas vão entender o amor de Jesus Cristo através da nossa restauração. Está vendo? A gente entendendo certas coisas, a gente começa a ter uma liberdade maior. Quando foi, você entendeu. Aí você é Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Agora,
Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amém? Amém? Você viu o nome que nós tínhamos? O Senhor nos acolheu. Agora, se você serve a Jesus, é um nome que é sobre todo o nome. Então, o que mexe com você? No orgulho ou no sofrimento? No mundo tereis aflições. Qual o nome que te abala? Qual o nome que vem para você e te abala? É sobre todo o nome. O nome de Jesus. Entende? Aquele amor que resgatou, que te resgatou, é sobre todo o nome. Entende isso? Uma vez eu fiz uma oração, eu era novinho. O Fernando tinha 8 anos. Eu fiz uma oração terrível porque eu não conseguia desvencilhar de uma maldição. E eu não queria, como eu me entreguei para a esposa, para os filhos, para a igreja, para o meu bairro, onde eu trabalhava. Eu amava tudo, eu sempre amei a vida, gente. Tudo que há nessa terra eu amei demais. Eu não tenho uma coisa que vem nessa terra que me fez sofrer. Mas tinha um negócio que me atrapalhava. Mas eu peguei e falei, um dia, você vai na igreja? E a igreja é o lugar gostoso. Você sai, mas depois você vai chegando perto da sua casa, vai chegando perto de algum lugar, começa a vir coisas que você não quer, mas elas vêm. Pensamento, angústia, tristeza, orgulho, entende? Aí uma vez, aí foi, eu cansei daquele negócio. Aí um dia eu fiz uma grande besteira. Aí fiz um voto. Eu fiz um voto para ser batizado com o Espírito Santo, aquele negócio, sabe aquele negócio? Que você tem que ser santo para ser batizado, né? Cada um entende do seu jeito, é o perfil aí de cada um, né? Tem gente que faz de qualquer jeito, e Deus opera. Eu não vou julgar, porque do jeito que eu julgo, eu vou ser julgado. Ah, o irmão aí tem problema e foi batizado com o Espírito Santo, é ou não é? Eu não quero saber. Eu não posso julgar isso, eu não sou Deus, é a palavra, é a consciência dele. Mas eu fiz esse voto: Senhor, se for para me envergonhar, me leva. Um amante da natureza, amo os filhos, a esposa, coisa linda. Eu acabei de fazer aquilo, tudo bem. Aí tem um trajeto, né? Aí tem um trajeto, né? Você passa pelo vale, pelo monte, a planície, e cada situação você é uma pessoa. Aqui tem esse perigo. Aqui tem esse perigo. Não, aqui eu tenho poder. Aqui eu sou. Não, aqui eu não sou. Aqui sou mais ou menos. Passo por tudo isso daí. Aí você chega no âmago do negócio. Aí eu falei, o que eu fiz, meu Deus? Eu falei um negócio desse, e agora? E agora, o que eu faço? Aí cheguei na esposa, nos filhos, falei, olha, meus filhos, eu não sei se lembra. Falei, se o papai não acordar amanhã, Jesus levou. Jesus levou, porque a oração que eu fiz assim, então é porque... Por quê? Você não tem resposta. Quem sabe que se desvencilhou do pecado, do seu nome, que está lá grudado em você. Você não quer aquela dor, não quer aquela decepção, não quer aquele mal, não quer nada, mas existe. Vem para te afrontar, pensamento, ou seja, de que ordem for, palavras. E eu falei, eu pensava que era eu que ia administrar esse negócio, sabe? Você também pensa assim? Você pensa que você vai administrar a sua bênção? Eu pensava, aí falei, não vou acordar. Eu já quis há tanto tempo me livrar disso. Você está entendendo? Nada, irmãos, para com isso.
Deus não é como você. Deus não é como eu. É isso que eu quero que os irmãos entendam com tudo isso. Acordei no outro dia, não lembrei de nada. Entendeu? Glória a Deus. Fui embora. Peguei o trajeto, trabalhei o dia inteiro. Aí você senta. Quem vai de ônibus para a fábrica aí? É poucos agora? É poucos. Antigamente todo mundo ia de ônibus, né? Tá no ônibus ali, você vai para a fábrica. A hora que você volta de tarde, aí você já vai assim, relaxando, né? Aí de acordo que vai, você vai se ajeitando, o que eu vou fazer e tal, já cumpriu a obrigação, está indo para casa. Aí é você agora sou eu. Eu trabalhava muito, sabe, irmão? Eu gostava por causa dos meus filhos e da esposa. Dá para de dia, de noite, direto, e não cansava, porque na retaguarda tinha família. Entende? Então, quando eu vinha para casa, no sentido de dever cumprido, eu era rei. Chegava em casa, eu era o rei. Ainda por orgulho ou por amor. Eu me sentia muito bem, eu era um camarada muito feliz. Mas eu fiquei com medo de não dar conta e Deus me levar. Aí a cabeça do homem, que fé é essa? Que relacionamento é esse com Deus? Errado. Vocês estão entendendo? Eu duvido que um aqui consegue se safar de si mesmo. Melhorar por si mesmo. Ler, absorver e acabou. Eu duvido, pode provar para mim. Mas quando você não quer, o que você não quer, vem na mente. Quem me livrará do corpo desta alma? Quem me livrará? O amor que chama Jesus. Amém? Mas eu falei para ele, se o papai não acordar, eu nem sei se ia ser dormindo ou ia sofrer um pouquinho. Porque Deus leva cada um de um jeito, né? Tem gente que dorme e não acorda mais. E vai embora, outros fica pregando, né? O crente mesmo lá no leito de dor, seja lá onde for, você chegou. Eu quando vou visitar um doente, se você me chamar um dia, se estiver muito ruim, me chamar para te visitar, eu vou pedir você para orar por mim. Depois eu oro também. Porque o camarada que está ali, ele está mais perto de Deus do que eu, muitas vezes. Eu estou na minha vaidade. Eu estou achando que eu estou bom. Chama o irmão lá para vir orar por mim. Aí eu falo, eu vou orar para o irmão ser abençoado, né? Mas ver o camarada está melhor que eu, está mais pertinho de Deus. Eu estou só na minha vaidade de religioso, de conhecer a Bíblia, pensando que eu consegui pelos meus esforços, entendeu? E ele não, ele está ali, misericórdia, está pertinho de Deus. Fala, irmão, ora por mim, depois eu oro por você. Que aí talvez não, com certeza, né? Vocês estão entendendo, amados? É a vida nossa, é a situação. Bom, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amém? Quem? Jesus Cristo. Você quer servir a Cristo, você está dentro dessa bênção aí. 10, o próximo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém? Então se veio do céu, se veio debaixo da terra, vai se dobrar diante de Jesus. E se você é servo de Jesus, amém? Vai se dobrar diante de você. Quer queira, quer não. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus. Está vendo? Aí você está grato a Deus, então é Deus que vai receber. Certo? Para a glória de Deus. Olha, não, cuidado, irmãos, para pegar um pedacinho. A gente pega, né? É difícil, a carne quer pegar um pouquinho dessa glória do Pai.
sabe? Toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E às vezes a gente quer ser honrado. A bênção é tão grande, o poder é tão maravilhoso, que às vezes quando é para a glória de Deus Pai, a gente fica meio, podia ser, poxa irmão, puxa vida, e eu, não me honrou, aí você fica meio triste. É um nome que você tem, e Jesus te chamou por esse nome também. A gente quer uma honra, a carne quer, e entre um ponto e vírgula vai uma mensagem. Aí você capta aquilo porque você é da luz. O que você vai fazer com aquela hipocrisia do irmão? O que você vai fazer? Ofertar para o Senhor Jesus. Ele tem um lugarzinho bonitinho, legal, para guardar aquilo que você sentiu, que foi a ofensa da hipocrisia do irmão, e aquilo que fez o irmão ser hipócrita. Vocês estão entendendo? Tem um lugar para essas coisas. Não assume essa responsabilidade. Você não aguenta. Não vai. Entrega para Jesus. Senão vai perecer mais. Vai vir mais angústia. Já viu quando acontece um negócio ruim, parece que vem o outro também? Aí os antigos falam, quanto mais ora, né? Mas não é o nosso caso, não. Entendeu? Quanto mais a gente ora, mais perto de Deus a gente vai. O 13 agora, o 13, 12, o 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. 6,5, 7,5. Então, irmãos, tem algumas coisinhas aqui, mas acho que já tá bom. Deu para entender assim uma parte? Muito bom até. Porque senão vai extrapolar e nós temos todo o tempo. Amanhã nós estamos aí, depois da manhã, com a graça de Deus, né? Se não vier, essa oração eu fiz, estou vivo até agora não tem mais esse negócio não. A hora que eu for, foi só lá, viu? O Fernando tem 50 e poucos anos. Eu estou com 70, não é? Eu acho que já, mas é nada, irmão, a carne é carne. Se você não vigiar, é terrível o negócio. Mas a gente tem que entender, viu? Tem que entender os caminhos do pensamento. Bem, agora encerrando, fazer uma leitura, Hebreus 10, 19. Isso aqui eu fechei com isso aí, eu vou ficar com esse negócio aí. Hebreus 10, 19. Amém? Eu vou ler, vocês leem um versículo e eu leio o outro, e nós estamos encerrando essa reflexão aí, tá bom? Mas creem, irmãos, creem na misericórdia de Deus, tá bom? Porque Deus é amor. O nome de Deus é amor. Aí você leva isso. Aonde for tua mente, Deus é amor. Você está bravo, Deus é amor. Você está indignado, Deus é amor. Está perplexo, Deus é amor. Entendeu? Porque Ele sofreu no corpo dele o salário do nosso pecado. E na convicção para nos salvar. Os irmãos começam lendo. Até o 19, tá bom? Então eu vou começar. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança,
porque fiel é o que prometeu. Tá bom. Tá bom? Amém. Então, irmãos, é isso. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? É uma batalha, na verdade. É uma batalha. Principalmente a gente que vem aqui falar, sabe? Eu fui fazer assim uma oferta para o irmão Lázaro ali, ontem. Foi ontem, né, irmão Lázaro? E aí eu já estava com esse negócio para pregar, né? Aí eu vou lá conversar com o irmão Lázaro no volante, perto da oficina do irmão André ali no coleginho. Aí vem tocando, não sei, chegou um camarada atrás de mim com uma Paraty, mais nova que a minha, e buzinou forte. Eu olhei no espelho e falou que eu estava conversando com o irmão e ele achou ruim, sabe? Aí eu olhei no espelho. É isso aí, irmão. É isso aí. Um balança a mão de lá, o outro balança de cá. E o próximo capítulo, o que vai ser? Eu só fiquei envergonhado com o irmão. Eu tentei fazer um somebody love depois, já tinha ido, irmão. Eu não sei como é que o irmão Lázaro me olha, entendeu? Mas eu não fiquei diferente daquele camarada atrás lá, não. Aí ele até deu uma leviadinha e falou assim: irmão, não é fácil, não. Aí, né, nós fomos para o encontro de homens lá, né? E foi aquela bênção lá, né, no nosso encontro. Mas é assim, irmão. Você não conhece. E o homem, quando está dentro de um carro, em cima da moto, ele é outro camarada. Ele não é ovelhinha, não. Ele sente, está em 4 rodas ali, seja o que for. Mas amém. Amém. Quero passar. Quem que vai? Vamos orar.